Vamos conversar com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, está sempre aqui com a gente às terças. Olá, Silvio, você está bem? Como você está? Estou bem, obrigado. Você também? Estou bem também, Silvio. Então, tá A bom. gente já vinha discutindo sobre essa expectativa em relação ao discurso de Bolsonaro na ONU, né? E as apostas eram que Bolsonaro seria Bolsonaro de fato, e foi. Ele repetiu os discursos dos últimos 4 anos, né? De fato, pintando esse Brasil irreal. Mas fez mais, né? Ele usou como palanque, de fato. Ele tratou de Lula sem citar o nome de Lula. Ele disse: extirpamos a corrupção sistêmica, né? A esquerda que corrompia a Petrobras, e o responsável foi condenado em 3 instâncias, e sem citar que essas condenações foram colocadas, foram anuladas, né, pelo Supremo Tribunal Federal aqui do país. Então ele não só pinta esse Brasil irreal, como ataca Lula e faz palanque eleitoral lá na ONU. Como que você viu esse discurso? Eu ouvi o discurso pela rádio, né? Pude acompanhar o que ele estava falando. E parece um outro país, Thalita. Parece que deu certo tudo e que ele é um grande estadista. O que a gente está vendo nós já tínhamos falado sobre isso antes. É um conjunto de mentiras. Ele está usando, inclusive, um lugar que é absolutamente importante. Abrir a sessão das Nações Unidas é uma honra para o Brasil, uma deferência especial que os protocolos definiram. Quer dizer, hoje em dia, toda a sessão anual da ONU é aberta pelo presidente do Brasil e ele faz uso disso, primeiro para dizer, por exemplo, que o Brasil foi dos que mais teve uma ação contra a pandemia e Sim. que 80% da população hoje já está vacinada. Então, você veja, é o contrário do que aconteceu, no sentido de que a política do governo não favoreceu de maneira alguma a luta contra a pandemia. Ele sabotou isso e ele é responsável por milhares e milhares de mortes que ocorreram em função da negligência e da omissão do governo no trato da pandemia, principalmente na sua fase inicial. Ele fala do agronegócio como fosse uma maravilha. E nós precisamos questionar, inclusive, o agronegócio, porque ele não traz benefícios para a população, só traz benefícios para si mesmo e para aqueles que investem os recursos financeiros para alavancar o agronegócio, mesmo com a mineração. Né? Então, você Sim. veja, temos aí um palanque que ele está usando para sua campanha, o discurso na ONU, da mesma forma como ele foi no funeral da Rainha Elizabeth e fez aquele pronunciamento lá de uma balaustrada na casa do embaixador brasileiro em Londres, né? Que, aliás, está proibido de ser veiculado pela justiça porque foi reconhecido como campanha eleitoral. Então, o que nós estamos vendo aí nesse cenário é um desgaste maior do presidente, porque, veja, essas projeções na parede dos prédios, isso vai se espalhar pelo mundo inteiro. Aquela recepção no aeroporto dos opositores do Bolsonaro está registrada também e deve entrar nas principais mídias do mundo inteiro. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a iniciativa dele de tentar se apresentar como estadista não está dando certo. É possível até que ele tenha um aumento da sua rejeição, inclusive, em função desses acontecimentos. Né? E para nós continua sendo uma vergonha que o Brasil tenha a representação do Bolsonaro nas Nações Unidas. Está todo mundo esperando, inclusive os diplomatas dos outros países, né, que o governo mude para poderem reatar relações com o Brasil, que não estão sendo observadas desde o começo do mandato, aliás, do Michel Temer, né? Não só do Bolsonaro. Você lembra o que aconteceu com a Unasul? O Brasil esvaziou isso, saiu daí. No BRICS ele não tem mais protagonismo. Com a Argentina ele não quer conversar porque é um governo de esquerda. É um absurdo que um país esteja sendo limitado, vamos dizer assim, nas suas relações internacionais por esse viés assim fascista que não reconhece
o direito dos povos se autodeterminarem e mesmo não reconhece a capacidade do povo brasileiro de escolher bons dirigentes, né? Eles acham que vão vencer essa eleição, mas todos os indicadores estão mostrando que não, né? O Jamil Chad, né, que é colunista do UOL na Europa, ele estava acompanhando ali a ONU, ele traz relatos de embaixadores de outros países, representantes de outros países, criticando muito esse discurso de Bolsonaro de fato, que usou como palanque, e eles chegam a falar, né, ele traz uma fala de um dos embaixadores dizendo, ele pensa que somos apoiadores, né? Ele pensa que está fazendo um discurso aqui para os seus apoiadores, de fato, porque fala como se falasse para o cercadinho. E acho que tem algo muito grave nisso tudo, né? Vocês viagem a Londres para o velório da Rainha Elizabeth, Silvio, que é isso, a partir do momento que o TSE não deixa, inclusive, o Bolsonaro e a campanha fazer uso dessas imagens por conta disso se tratar de campanha, tudo isso é gasto público, né? Ele foi como o presidente para fazer campanha usando dinheiro da população brasileira, dinheiro público. E agora o TSE considera isso tudo campanha. Então, assim, é para se questionar, talvez lá na frente, não sei se agora, mas o uso dessa verba pública para campanha, para fazer palanque. Ele fez em Londres e está fazendo agora na ONU a mesma coisa. Não sei se vai haver algum tipo de questionamento de outras campanhas em relação a esse pronunciamento, mas ele ataca esse principal adversário, que é Lula, durante esse discurso ali na ONU. Não é local para isso, mas ele trata como palanque também. Ele trata como palanque e, na verdade, ele está falando para o cercadinho dele, ele está fazendo a campanha eleitoral com os elementos que ele tem. E esse negócio de uso do dinheiro público, vamos lembrar que tem um orçamento secreto? Vamos lembrar que tem verbas bilionárias sendo distribuídas por esses parlamentares para agilizar e melhorar o suposto bom desempenho do presidente, que, aliás, não está tendo bom desempenho nenhum, né? Então, eu vejo que no limitado universo que o Bolsonaro opera, ele não tem nenhum interesse nas relações internacionais do país, do Brasil com o mundo, ele não tem nenhum interesse em cuidar, vamos dizer assim, das relações com os países vizinhos, ele só acusa os demais como sendo ou seus inimigos que precisam ser tratados assim, né? Ou ignora, né? E, de fato, o que nós temos aí é lamentável, mas é isso. Quer dizer, é um presidente que não faz jus à faixa que tem, né, de presidência e que está nos seus últimos momentos de governo, fazendo todo o esforço possível para angariar mais alguns votos e poder enfrentar as eleições que agora tem menos de 2 semanas para acontecer, né?